Olá, turma! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre os reinos, só que antes nós vamos fazer a correção da nossa tarefa de casa sobre o reino das plantas, que foi o nosso conteúdo tratado semana passada, tá? Então vamos pegar o livro de vocês, pega um lápis, pega uma borracha e vamos fazer certinho para ficar tudo correto no nosso livro, que vai nos auxiliar até para o nosso estudo. Então vamos pegar o livro na página 17, na parada obrigatória, e acompanha junto com a professora. Vamos lá. Número 7. Um pesquisador coletou exemplares de 2 plantas em uma área úmida. Essas plantas eram abundantes nesse local, apresentando diversos exemplares que se espalhavam pelo ambiente. Ao criá-las em laboratório, estabeleceu um ambiente com grande quantidade de água disponível, pois ambas as plantas dependiam de água para se reproduzir. Viu que aqui ele deu uma informação muito importante, o fato da planta citada precisar de água. Letra A. Essa característica indica que as plantas podem pertencer a 2 grupos. Quais são eles? Então, conforme a nossa aula semana passada, a gente viu que as briófitas e as pteridófitas são do reino das plantas que dependem muito da água para sua sobrevivência, tanto para poder viver naquele ambiente, para como poder se reproduzir. Então, briófitas e pteridófitas dependem da água para se reproduzir. Assim, é possível que as plantas sejam de um desses grupos, tá? São informações que deixam essa resposta para nós, deixa essa conclusão que seriam desses grupos. Letra B. Cite uma característica que permitiria classificar as plantas em um desses grupos. Pode-se verificar a presença de vasos condutores. Caso não haja, trata-se de briófitas. Então, como elas foram levadas para o laboratório, lá tem como ele pesquisar. Tem vasos condutores ou não? Lembra que as briófitas são plantas muito pequenininhas, então elas não tinham os vasos condutores. Se a pessoa no laboratório verificar que não tem, são as briófitas. Se tiver vasos condutores, são as pteridófitas. Também é possível verificar a presença de raiz, caule e folhas verdadeiros, que ocorrem apenas em pteridófitas. Então aqui são características que, se ele observar, ele vai saber qual grupo, qual filo ela se encontra. 8. Briófitas apresentam pequeno tamanho quando comparadas com outras plantas. Que características dessas plantas está relacionada a essa diferença? Então, briófitas, elas não apresentam os vasos condutores e transportam compostos como água de célula a células. Esse fato limita o tamanho dessas plantas. Então, o fato dela não ter vaso condutor faz com que elas sejam pequenininhas, tá? Que a gente viu lá os musgos, estavam totalmente em rochas, então elas não precisam dos vasos condutores, elas fazem um transporte de célula a célula. 9. No jardim de sua casa, Paulo plantou algumas sementes que germinaram e logo começaram a crescer, formando árvores. Após certo tempo, devido ao tamanho que estavam tomando, ele transferiu as árvores para um local escuro. Pouco tempo depois, elas morreram. Após conversar com amigos, ele descobriu que elas morreram porque sua seiva estava com problemas. Que tipo de seiva apresentou problemas? Que atitude de Paulo causou essa alteração? As árvores deixaram de realizar fotossíntese, pois estavam no escuro. Pessoal, esse aqui, quando a gente aprendeu sobre as plantas, uma coisa que elas precisam ir muito é do sol para fazer a fotossíntese, porque elas são autótrofas, elas produzem o seu próprio alimento, elas precisam se autoalimentar com o sol, porque a gente estava aprendendo sobre o processo da fotossíntese. Então, o fato de colocar uma planta no escuro, ela não consegue mais fazer o processo de fotossíntese e ela morre. Então, ela morreu praticamente de fome, ela não conseguiu se alimentar mais, tá? Vamos dar continuidade lá na página 18, agora, que vai ter o exercício 10. Conquista do ambiente terrestre é um conceito que se aplica à distribuição de um grupo de seres quando ele consegue se desenvolver em uma ampla diversidade de ambientes terrestres. Comente essa conquista considerando pteridófitas e gimnospermas. Sobre as pteridófitas, não é possível dizer que elas conquistaram totalmente o ambiente terrestre.
pois sua reprodução depende da água. Então, consegue imaginar uma pteridófita no deserto? Não tem como, porque ela depende para sua reprodução. Então, a gente não vê uma samambaia, a gente não vai ver no deserto, tá? Então, ela não teve uma conquista total do território, porque elas ficam em ambientes terrestres úmidos. Já as gimnospermas, né, um grupo bem variado de plantas, elas estão em muitos ambientes terrestres, porque elas não dependem de água para sua reprodução e por isso podem sobreviver em uma maior diversidade de ambientes terrestres, tá? Então a pteridófita ela é muito limitada, porque ela depende muito da água, tanto em ambiente úmido, que é para ela poder sobreviver, quanto para sua reprodução. Já as gimnospermas não têm essa dependência grande. Então, comparando os dois grupos, temos muito mais gimnospermas espalhadas ao redor do que uma pteridófita. Vamos lá para 11 agora. O cladograma a seguir, que é esse gráficozinho, ele representa as relações evolutivas entre grupos de plantas. Os números 1, 2 e 3 representam características que estão presentes em todos os grupos que ficam acima deles. Por exemplo, a característica 1 está presente em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, enquanto a 3 está presente apenas em angiospermas. Pessoal, consegue acompanhar lá? Então, quanto mais baixo aqui, ele tem todas essas características. Conforme ele vai subindo, ele vai se limitando a apenas um tipo de grupo de plantas. Sendo assim, que características poderiam substituir os números 1, 2 e 3? Então, a 1 é a presença de vasos condutores, todas, né? Então, ali só está fora o grupo das briófitas. Então, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, elas têm vasos condutores. Número 2, presença de sementes. Por quê? Porque gimnospermas e angiospermas têm sementes, pteridófitas não. E a 3, que é só do grupo das angiospermas, é a presença da flor e do fruto, que é uma característica forte desse grupo de plantas. Número 12. A imagem a seguir mostra bananeiras, plantas que têm um caule tipo rizoma. Lembra do último grupo que nós tratamos e nós falamos do caule, o tipo de raiz? Então aqui está falando que caule é tipo rizoma. Que parte da planta é possível observar na imagem? Justifique. As folhas. O caule tipo rizoma fica sob o solo e delas brotam folhas que ficam na superfície, tá? Então aqui não é só responder qual é a parte da planta que é possível observar na imagem, você tem que justificar também. E a 13, não é ainda o último exercício, a imagem mostra o mandacaru, um cacto comum que costuma ser encontrado em ambientes secos, como no sertão nordestino do Brasil. Sobre ele responda. Letra A. Qual é a particularidade das folhas dessa planta? Então, se fala assim, folhas, professora, cadê a folha do cacto? Não é, é que elas são modificadas, aqui não tem a foto, tem a foto no livro, tá vendo? Um monte de espinho? Então, é a folha modificada em forma de espinhos. Cactos não têm folhas, mas eles têm os espinhos, que é essa folha modificada. B. A clorofila é um pigmento que atua na fotossíntese. Relacionando sua presença à realização de fotossíntese, qual a estrutura desse cacto pode ser identificado como responsável por esse processo? É o caule, pois apresenta cor verde, indicando a presença de clorofila. Então, não é nas folhas do cacto que ele faz a fotossíntese, é no próprio caule, pelo fato dele ser verde. 14. Deixa a professora trocar. Em muitos casos, é possível encontrar sementes inteiras nas fezes dos animais. Com isso, essas sementes são transportadas para locais distantes da planta em que foram originadas. Explique como esse processo está envolvido com a reprodução dessa planta. A semente contém um embrião que, após germinar, dará origem a uma nova planta. Então, os animais, como a professora citou aula passada, pássaros, animais terrestres, eles são muito importantes na dispersão das plantas para outras regiões. Então, o fato dele se alimentar e na hora que ele faz as fezes dele, ele está levando aquela semente para outra região e dentro da semente está o embrião e ele vai germinar uma nova planta. E por último, exercício 15, lê a descrição da planta do café. Identifique a que grupo ela pertence e justifique a sua resposta.
Todos reconhecem facilmente um grão de café torrado, mas, a menos que se tenha vivido ou viajado num país produtor de café, poucos são capazes de reconhecer uma planta de café. Podado em forma baixa, mas capaz de atingir mais de 10 metros de altura, o cafeiro tem as folhas verde escuro, de aspecto ceroso e de implantação oposta. As cerejas do café desenvolvem-se ao longo dos ramos, sendo necessário 1 ano após a floração para que as cerejas amadureçam. Uma vez que o cafeiro se desenvolve num ciclo contínuo, é comum ver simultaneamente flores, frutos verdes e frutos maduros numa única planta. Que tipo de planta, qual grupo ela pertence? A uma angiosperma, pois apresenta flores e frutos. Então, isso aqui é uma característica desse grupo de plantas, das angiospermas, flores e frutos. Correto, pessoal? Então, aqui ficou a nossa correção. Nós terminamos o reino das plantas, os reinos vegetais. Eu espero que o seu fichário esteja lindo, cheio de fotos, figuras. Desenha lá, se empenha um pouco na tua parte artística para que o teu fichário esteja bem completinho, falando os grupos que nós estudamos na aula passada, tá? Esse é um conteúdo que vai, se você puder fazer isso daí, coloque imagens, separe cada filo bonitinho dos reinos, tá? É um conteúdo sobre biodiversidade e mostra quantas coisas diferentes nós temos, quanto Deus se empenhou na criação dele. E vamos dar agora início ao nosso próximo reino, o reino dos animais, ou o reino Animalia. E nós vamos agora começar no nosso livro, página 19, e vamos até a 25. O reino animal, ela vai acho que até a página 33, ela é maior, mas vocês vão ver que a professora separou dentro do reino animal 2 tipos de animais, para ficar bem especificado para você, ficar bem fácil de você identificar que dentro do reino animal, que é uma diversidade enorme, nós temos vários tipos, ainda nós temos 2 grupos para auxiliar a gente na identificação deles, tá? Nosso objetivo de aula continua o mesmo, que é reconhecer a diversidade dos seres vivos, considerando a característica de cada ambiente. Pessoal, faz caprichado no teu fichário, coloca o cabeçalho lá hoje, coloca o reino dos animais e vamos dar início. Então, reino dos animais. Aqui a professora já colocou uma imagem para vocês. Por quê? Porque a gente pode imaginar desde uma ave até um inseto ou um aracnídeo, né? As aranhas, um preguiça, uma onça pintada, uma estrela do mar é um animal. Professor, uma esponja do mar é também um reino animal. Porque às vezes a gente vê aquilo lá dentro da água, o que é isso daqui? Que ser vivo que é esse? É uma esponja, é do grupo do reino dos animais. Até uma borboleta, um cachorrinho. Então, o reino animal, ele está dividido em invertebrados e vertebrados, que nós chamamos de cordados. O que significa isso? Invertebrados, sem vértebras, eles não têm ossos no corpo deles, não têm a coluna vertebral. E os vertebrados é o que têm ossos, que tem essa coluna vertebral. Quando você olha aqui na lista, né, ela fica muito maior, é praticamente 8 grupos de invertebrados. Então nós temos poríferos, cnidários, plateumintos, neumatelmintos, anelídeos, molúsculos, artrópodes e equinodermos. Quando você fala esse grupo aqui, dá para lembrar no desenho Procurando Nemo, aquela raia, ela sai cantando e ela sai cantando todos esses grupos, esses filos do reino animal. Então, aqui são os invertebrados, são todas as espécies de animais que não têm ossos no corpo. E aqui são os grupos dos vertebrados, dos cordados, aqueles que têm ossos, que são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Na aula de hoje, a professora vai ficar com os invertebrados. Semana que vem, a professora vai tratar os vertebrados. Mas nós estamos falando tanto essa aula quanto a aula que vem do reino animal, um reino muito diversificado. Quais são as principais características? Todo grupo que a professora trata, eu falo das principais características que faz a gente diferenciar, compreender quais são as características mais marcantes daquele grupo.
Então, eles são pluricelulares, são várias células. São eucariontes, que tem a célula limitada, o núcleo está dentro do envolto nuclear, separado na célula. Heterótrofos significam que eles precisam se alimentar de algo, eles não produzem seu próprio alimento. Tem uma simetria bilateral radial. O que significa simetria? É que quando você faz uma separação imaginária do ser vivo, você consegue duas partes iguais. Ou radial é quando você separa ela em várias partes e você consegue partes iguais também. Então, eles são assimétricos, que não tem essa simetria. O que a professora vai pedir para vocês nessa aula? Eu vou pedir para vocês fazerem no fichário de vocês um esquema de uma tabela, para que a gente consiga deixar bonitinha a característica de cada um e fique mais fácil para você visualizar, do que você simplesmente copiando os meus slides. Então, eu vou fazer agora no quadro esse esquema de tabela com vocês. Faz lá, eu sei que as meninas têm algumas que capricham tanto, usam caneta colorida, fazem todo aquele esquema de escrito. Então, a professora vai mostrar, vou colocar uma forma de tabela e conforme eu vou dando a aula de hoje, você vai preenchendo a sua tabela, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Pega a tua régua, tá? Meninos, peguem a régua de vocês. Vamos lá. Faz o risco. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Dá para ver aí, professor? Se eu for ir mais para cá, dá para ver? Dá? Então tá. Como que vai funcionar a tabela de vocês? Vai funcionar assim. Vocês vão colocar número 1, lembrando que são 8 grupos que nós vamos trabalhar hoje. Então, cada grupo, você vai colocar número 1 e vai escrever. Então, o primeiro que nós vamos tratar são os poríferos. Então, esse é o número 1. E aí, vocês vão colocar o seguinte. Aqui vai ser tipo. Primeira coluna tipo. E uma sugestão, comece a tabela de vocês com lápis, tá? Pega a régua, faz tudo a lápis, porque caso você veja que vai ficar muito pequena aquela coluna, tem como você apagar, tá? Quando você faz direto a caneta, pois não tem como apagar, aí você, sei lá, rasga, quer começar de volta. Então faz a lápis que dá para apagar, tá? Então vai ser tipo, depois vai ser o habitat. Depois o corpo. E por último, a alimentação. Ó, se você for ver da professora, já ficou pequena aqui, então tem como apagar, que a professora fez de lápis, né, o giz, e aí a professora consegue aumentar o meu risco aqui. Conforme a professora for colocando as características, você vai preenchendo na tabela, tá? E a professora fez certinho. Eu coloquei 4 flechinhas dessa aqui, em cada tipo tem 4 flechinhas. Então, a primeira vai representar o tipo, a segunda o habitat, o terceiro o corpo e por último a alimentação, tá? Segue bonitinho. Então, como se fossem os tópicos para cada um, tá? Então, cada filo que a professora falar vai estar na ordem dos teus tópicos e vai preencher na tabela. Se você quiser depois, tem bastante gente que manda foto para mim, a professora gosta de ver, porque eu gosto de ver o capricho de vocês, manda uma foto do fichário, quando vocês estão fazendo caprichadinho. E um a mais, que seria muito legal, né? Se você tem facilidade de usar impressora ou você gosta de desenhar, faz um desenho para você colocar os tipos, né? Para ficar bem caprichado, bem especificado para você. Então, vamos dar início ao nosso primeiro filo do reino dos animais, que é o porífera, tá? Quem são os poríferas? Então, a professora colocou foto. Gente, essa foto é muito engraçada, porque parece um peixe, tá? Ou eles brincaram que parece um personagem da Vila Sésamo, mas é apenas uma esponja. Se você for olhar, tem
3 esponjas aqui, é uma esponja que teve esse formato ou 3 que estão juntas, tá? Mas não é um peixe, não é um outro tipo de ser vivo, é uma esponja. Então vamos lá. Até o início do século XVIII, os poríferos eram considerados como plantas. Então olha que interessante quando nós falamos sobre Carl Linneu, que começou a pegar todos os animais, todos os seres vivos e começou a fazer essa diferenciação, ele também tinha colocado como uma planta. Mas depois eles verificaram que não era uma planta, tinha características que colocavam ele para o reino dos animais. Já foram identificadas cerca de 7.000 espécies de esponjas ao redor do mundo, mas estima-se que existam mais de 10.000. No que se refere ao Brasil, já foram descritas 300. Pense, 300 já é muito, eles acham que tem mais de 10.000 espécies no mundo só de esponjas. Então vamos lá. Lembra que a professora falou? Cada flechinha dessa vai corresponder a uma coluna dessa aqui. Então vamos lá. O tipo são as esponjas, tá? Esse é o tipo, as esponjas do mar. Qual que é o habitat? Seres aquáticos, geralmente marinhos e que vivem fixos em rochas. Então você vai encontrar elas fixadas numa rocha, fixada no solo, dentro do ambiente marinho. Corpo, organização corpórea simples, seres assimétricos, então eles não têm aquela simetria igualada, se você dividir eles são diferenciados de um lado e do outro, que é aquele primeiro exemplo lá, você viu que parecia um peixe ali, então eles são assimétricos, não tem uma simetria correta. E alimentação, eles são filtradores, alimentam-se de partículas que estão na água. Professora, como que eles se alimentam? Olha lá, ó. Então aqui é um exemplo. Dentro do corpo dela, se pegar uma esponja, tá? Então aqui está o corpo dela. Ela tem esses porócitos, que é como se fosse poros, e aí a água entra por esses poros. Então o fluxo de água, quando entra, essas partículas que estão na água são retidas e são como se fossem nutrientes, a planta começa a se alimentar. Ela tem um chamado ósculo, que é um buraco na parte de cima por onde a água volta a sair, e aqui a parte interna dela, que são chamada de átrio ou espongiocele. Então toda a esponja do mar, ela fica parada e aí a água penetra nos poros, deixa o nutriente ali, ela consegue absorver esse nutriente, se alimentar e depois a água sai novamente por esse outro orifício, tá? Então é um grupo simples, os poríferos, mas são as esponjas do mar. Vai preenchendo sua tabelinha, deixando ela completa. Vamos para o próximo filo, para o próximo grupo. Aí você vai escrever lá no seu caderno, a professora não vai colocar todos, você vai fazendo isso. Então, os segundos são os cnidários. O que são os cnidários? A professora sempre vai colocar uma foto antes para mostrar, para você começar a ter ideia de quem são os animais que vivem dentro desse grupo, tá? E aqui é uma outra diversidade de animais que estão em ambientes aquáticos novamente, os cnidária. Existe mais de 11.000 espécies de cnidários em todo o mundo. Os principais representantes do grupo são água-viva, corais, anêmonas do mar, hidras e as caravelas. São as que representam os cnidários. Então a professora colocou aqui, ó. Primeiro, tipo, são os pólipos. Por que chamam de pólipos? Quando estão fixadas nas rochas, que é corais e anêmonas. Ficam fixas, não se movem. Ou as medusas, que são chamadas medusas porque elas têm vida livre, águas vivas e caravelas. Ou as hidras, como a gente viu ali também na outra imagem tinha escrito. Se você pegar o primeiro grupo porífero, ele está como se fosse um pólipo, porque ele fica fixo numa rocha. Já os cnidários têm dois grupos, aqueles que estão fixos e aqueles que estão livres. Depois, o habitat são animais aquáticos e a maioria vive em ambientes marinhos. Corpo, simetria radial. Se você dividir em várias partes assim, você tem partes iguais, tá?
E alimentação, são predadores, eles gostam de buscar o seu alimento, de vida livre, capturam, e as que estão paradas conseguem pegar o seu alimento. Aqui tem o exemplo de uma parte interna, né? Então, o pólipo que está fixo, ela tem tentáculos para poder capturar, porque elas são predadoras, elas captam o alimento e aqui está a boca dela. E as medusas, que são exemplos de vida livre, caravelas, água-vivas, a boca está na parte de baixo, né? Porque ela sempre está nadando assim, está na parte de baixo. Aqui nós temos toda a parte dela externa e os tentáculos estão na parte de baixo. Se você for novamente no desenho Procurando Nemo, que é um desenho bem legal para mostrar muitos seres aquáticos, como eles vivem, tem uma parte que está como que é o nome do pai? O professor esqueceu agora, mas junto com a Dory, eles estão pulando em cima das caravelas uma da outra e uma hora eles batem nos tentáculos, é como se eles levassem aqueles choques no corpinho, mas é uma das formas como elas capturam os peixes para se alimentarem, são com aqueles grandes tentáculos delas, tá? Então aqui é um exemplo, outro exemplo de um outro grupo que são os quinidários. Vamos para o próximo, é um reino, a professora confessa que particularmente é meio nojento os próximos que eu vou falar, acho que são os próximos 3, tá? Depois a gente melhora um pouquinho, mas são dos plateumintos, que estão também os vermes. Então aqui é um estilo de um verme, esse aqui já é um animal que está em ambiente marinho, não é um verme, mas a maioria deles são. E aqui tem uma tênia dentro do intestino de uma pessoa, é uma foto real ali, que é um serzinho bem nojento. E a professora foi pesquisar até quantos metros chega uma tênia. Então ela pode chegar a sólium de 800 a 100 anéis, com um tamanho de 3 metros. A tênia sólio, ela é uma parasita que pode ser encontrada em carne de vaca, tá, ou de boi. E a tênia saginata em carne de porco, ela pode chegar até 8 metros, gente, é enorme, tá? A professora não colocou aqui para não ficar muito nojento, mas teve uma pessoa que foi enrolando na mão dele uma tênia, parece assim meio que um macarrão, imagine, chega a 8 metros de tamanho, tudo aquilo pode estar dentro do seu intestino, que nojo. E aí, como um aluno me perguntou uma vez, como não acontecer comigo, tome vermífugos, todo ano precisa ser tomado, porque muitas vezes nas férias, brincando na praia, brincando com um amigo, pondo a mão no chão, pondo a mão na boca, a gente pode pegar vermes. Ou como a gente vai ver hoje, da própria carne ou da própria comida a gente pode pegar. Então vamos lá, o grupo 3, os plateumintos, se você dá continuidade na sua tabela, são de vida livre, que são as planárias, ou parasitas, que ficam dentro do corpo de um outro ser vivo, que são o esquistossomo e as tênias. Aonde elas vivem? Vivem em ambientes aquáticos ou solo úmidos, e a professora esqueceu de colocar, ou dentro do corpo de um ser vivo. Tem o corpo alongado e achatado, então ela tem a simetria bilateral. Então ela é um corpo alongado e achatado, se você dividir ela ao meio, ela vai ter as duas partes iguais. As planárias se alimentam de pequenos animais e os parasitas dos recursos do hospedeiro. Então, se você tem um verme, o que você come, ela come. Ui, que nojo, né, gente? Vamos lá. Primeiro exemplo de um verme. Ai, gente, a professora já fica com nojo. Vamos lá. O primeiro exemplo de um verme, esquistossomose, é o chamado barriga da água. A professora estava falando nojento porque eu fiquei pesquisando isso e você consegue ver bastante coisa na internet hoje. E a barriga d'água porque realmente a pessoa fica com uma barriga bem grande, como se estivesse cheia de água, mas na verdade dentro dele está cheio de vermes. Então olha como que é o ciclo de vida. Pense num rapaz feliz, alegre, de férias na chácara. E ele está com os pezinhos dentro da água, calor de bermudinha. E o que acontece? Nós temos ali as larvinhas da planária e elas conseguem entrar no corpo da pessoa. Se um homem doente, ele faz as suas fezes naquele lugar perto do rio, ele vai depositar, vai ter o verme que vai sair nas fezes dele e cai na água e aí ele se hospeda no caramujo e do caramujo ela vai ter as larvas
e pode vir a entrar na pele da pessoa, tá? É uma forma, são os pés descalços, por isso que em comunidades extremamente pobres, onde as crianças andam muito descalços, é muito comum você encontrar uma grande quantidade de vermes. E não tem problema, gente, não fique com medo de andar descalço, até é muito importante para a tua imunidade, mas só lembrar de tomar um vermífugo depois. E outra forma de a gente contrair vermes é se alimentar. Aqui eu coloquei o exemplo de uma carne de porco, mas também da carne de boi mal cozida a gente também pode contrair esse verme. Então, no caso, se uma carne de porco for mal cozida e você se alimentar, você pode, se aquela carne de porco tiver com vermes, você pode olha, a palavra sumiu agora, você pode pegar vermes. E aí desses vermes, ele pode ir para o teu intestino, mas também nós temos um outro tipo que pode vir se instalar no teu cérebro. E aí a complicação é maior, pode vir dar problemas graves em você. Tá? E aqui é no caso uma tênia na forma adulta, como vocês viram, ela pode chegar a 8 metros de tamanho. Certo? Aqui ficou então o nosso filo Plateumintus, com 2 tipos de vermes. E agora nós vamos para o próximo filo também do reino dos animais, que também é um outro tipo de verme, que é o reino dos nematódios. Então você coloca lá número 4, filo nematódio, que são as lombrigas. E aqui tem uma lombriga dentro do intestino humano, se você conseguir ver bem ali, se não ver por vídeo, depois vê para o meu slide, que é um outro tipo de verme. Quais são as características? Então, elas são as lombrigas parasitas, causadoras de doenças, tá? E o nome dessa doença é ascaridíase. Pode ter vida livre, ocupando ambientes aquáticos ou terrestres, ou serem parasitas. Tem a simetria bilateral e ela já apresenta a boca e o ânus. Quando a professora coloca assim, é porque cada grupo que vai vindo no reino dos animais, eles vão apresentando já características diferenciadas. Forma livre, se alimenta de micro-organismos e é a parasita de nutrientes do hospedeiro. Tá? Então, filonematódios são outro filo de parasitas também, junto com os plateumintos. E agora nós vamos para um outro grupo, que é mais nojentinho, mais de vermes, ficou o plateumintos e nematódios. Filo Annelida, esse nome vem Annelida porque eles têm anéis no corpo e são anéis bem observados, né, como nas minhocas e nas sanguessugas. Então, o grupo onde tem minhocas e sanguessugas são encontrados em ambientes marinhos de água doce ou em ambientes terrestres em locais extremamente úmidos, é onde a gente encontra esse tipo de animais. Animais de corpo alongado e cilíndrico, dividido em vários segmentos, que são os anéis. E a simetria também continua sendo simetria bilateral. Minhoca se alimenta de micro-organismos e a sanguessuga de sangue. A professora colocou uma foto aqui, porque as sanguessugas elas têm sido utilizadas de uma forma medicinal para a recuperação do teu sistema circulatório em partes do teu corpo onde tem tido dificuldade de circular melhor o sangue. Então aqui é uma pessoa com o dedo praticamente necrosado, onde eles colocaram uma sanguessuga para voltar a sugar aquele sangue, para voltar a circular no dedo do pé. Ali tem outra imagem também, já melhorando, com melhoras no pé. E aqui é da boca da sanguessuga, olha quantos dentinhos ela tem. A professora já teve uma vez, eu fui para uma região onde tinha sanguessuga, eu usei um macacão bem grande assim para ela não ter contato com a minha pele, mas eu lembro que a pessoa falou o seguinte, que quando tiver uma sanguessuga no teu corpo, você não pode simplesmente puxar ela, que é claro, é uma reação que todo mundo vai ter quando vê uma sanguessuga, você vai puxar ela. Por que que eu não posso puxar? Porque diz que na hora que eu puxar, eu vou acabar tendo uma cicatriz dela, que ficou ali na... Aí eles falam o seguinte, se eu tiver uma faca, porque são pessoas que andam no meio do mato, andam com faca, e aí eles passam a faca rente à boca dela e eles fazem esse movimento para retirar uma sanguessuga do seu corpo, tá? É uma curiosidade à parte aqui, fica a dica para vocês. E uma pesquisa que eu estava fazendo diz que, eu não acabei verificando mais a fundo se tem mesmo, se é verídico ou não, diz que tem sanguessugas gigantes, então eu vi ela comparada com uma pessoa mais ou menos desse tamanho assim, tá? Que é bom dar uma
continuidade nessa pesquisa e se alguém quiser fazer como algo a mais, manda para a professora se isso é verdade ou não e se realmente tem pessoas criando grandes sanguessugas. E aí ficou o nosso grupo dos anelidas e agora a gente vai começar a melhorar um pouco o aspecto dos animais que nós vamos estudar. E nós vamos para o nosso 6º filo, que é o filo dos moluscas, que são os molúsculos, né? Como exemplos, caracóis, polvo, lula, esses fazem parte do grupo molusca. Quais são as características? Então, tipos são caramujos, polvos, mexilhões, lesmas e lulas, porque os moluscos têm aquele corpo mole. Habitam ambientes aquáticos ou terrestres, corpo mole e alguns protegidos por conchas. Nem todo molusco que tem corpo mole está sendo protegido por uma concha, né? Se você pegar os caramujos que tem aqui em ambientes terrestres, e eles gostam muito de viver em plantas, se alimentam disso, você vê sempre uma conchinha nele. Algumas conchas do mar tem dentro dele, tem os moluscos dentro, porque eles estão sendo protegidos por essa concha. Mas no caso polvo e lula, não tem concha protegendo o corpo dele. Alguns comem pequenos peixes, outros micro-organismos e alguns têm uma língua raspadora que auxilia na obtenção de alimento, como são aquelas conchas fechadas. Aquelas conchinhas fechadas, o molusco que está lá dentro, ele tem uma língua raspadora. Por isso que você encontra vários, às vezes, em rochas. Já viram aqueles mexilhões? Eles ficam grudados na rocha, porque eles têm uma língua raspadora e eles ficam ali retirando da própria rocha os micro-organismos que eles vão comer. E aí, como curiosidade, a professora foi pesquisar sobre as lulas. Dizem que elas podem chegar até 15 metros de comprimento, que é a espécie da lula colossal, que ela é considerada o maior invertebrado em termos de massa do planeta, de que se tem conhecimento, podendo ultrapassar a 15 metros de comprimento. Ela é muito grande. E a professora deixou no PS de vocês 2 sugestões de vídeos, sugestões assim, assistam, tá, pessoal? E tem até uma lula comendo um tubarão, tá? Vão lá, deixei vocês com curiosidade, assistam um vídeo para vocês verificarem que a lula colossal também pode se alimentar de tubarões, tá? E aí tem uma foto dessa espécie gigante. Nem precisaria da conchinha para proteger ela, né? De tão grande que ela é. Entrando no nosso próximo filo dos artrópodes, tá? O artrópode é um filo gigante, ele tem vários tipos, porque é reino, filo, classe, então são várias classes. Tem a classe dos aracnídeos, tem a classe dos insetos, tem a classe dos crustáceos. Então, esse filo artrópode, abaixo dele tem vários tipos de classe, ordem, família, gênero e espécie. Mas aqui é um geralzão para vocês, onde praticamente todo tipo de ser que a gente acha que é um inseto está dentro do filo artrópode. Então aqui a professora colocou escorpião, aranha, abelha, mosquito, borboleta, só não tem a Maria Fedida aqui, né? E bem bonitinha ali a carinha de uma aranha para vocês. Características. Então são as aranhas, os escorpiões, camarões, moscas, formigas, piolho de cobra, tatuzinho de jardim, entre vários outros. Habitam praticamente quase todos os ambientes terrestres e também os marinhos. E é verdade, se você olhar para praticamente todo lugar que você for, tem um artrópode, tá? Tanto na terra quanto no mar. Tem a simetria bilateral e o corpo já tem um exoesqueleto, que significa é uma carapaça dura. O corpo deles não é igual de um molusco, não é igual de um plateamento dos nematóides, que são mais moles. O corpo já são mais durinhos, então eles têm esse exoesqueleto, que é essa carapaça dura. E alguns se alimentam de plantas e os outros de próprios artrópodes. Eles comem uns aos outros ou outras espécies de animais, tá? Então aqui são a classificação deles, tipos de animais e aquilo que eles gostam de se alimentar. E a professora colocou um animal que me chama a atenção, é o louva-a-Deus. Então a professora foi ver as principais características desse tipo de artrópode. Então falou, não sei quantos de vocês já viram isso,
Mas o louva a Deus disse que a princípio o nome você acha que ele está louvando a Deus. Mas não é, diz que pelo fato das patinhas dele serem curvadas e próximas, a impressão que dá é que ele está sempre orando. Por isso que veio o nome de louva a Deus. Mas ele é extremamente carnívoro e ele é considerado um dos mais violentos do mundo. É uma espécie extremamente violenta, sendo reconhecido também por sua inteligência e algumas características físicas que são, no mínimo, bizarras. Então, algo que eles podem comer é um beija-flor ou uma lagartixa, como a gente está vendo aqui. Eles conseguem pescar e eles são primos das baratas, tá? Então, é uma fotinha aqui, extremamente carnívoro. E se você for olhar várias espécies de animais que o filoartrópode é muito amplo, cada um tem sua característica peculiar e eles são muito curiosos. E por último, nosso filo dos equinodermos. Quem faz parte desse grupo? Então aqui são algumas imagens para vocês. Quem faz parte são as estrelas do mar e os ouriços do mar. Só pela palavra que a professora colocou, vocês já vão saber que eles são exclusivamente marinhos. São animais que vivem no mar e têm a vida livre. Nenhum é um pólipo, nenhum está fixo, tanto na areia quanto na rocha. Todos têm vida livre. Tem um corpo com simetria radial, então se você pegar uma estrela e dividir ela em várias partes, são várias partes iguais. Possuem pequenos pés ambulacrais. E esses pés ambulacrais faz com que eles se movimentem na areia, com que eles se movimentem sobre rochas e aonde eles estiverem. São vários pezinhos embaixo da estrela do mar, embaixo do ouriço. São muitos pezinhos, são chamados de pés ambulacrais. E eles se alimentam de pequenos animais e algas. Mas algo que talvez você já possa ter ouvido falar é que os ouriços, em algumas regiões do mundo, eles são considerados como pragas. Então o ouriço ele chega numa região muito bonita de Recife e ele começa a se alimentar daqueles recifes. Então ele é considerado já como uma praga, se não tiver o tipo de peixe, o tipo de animal que se alimente desses ouriços do mar, eles vão se tornar extremamente prejudiciais para aquela flora marinha. E aqui a professora trouxe 3 curiosidades para vocês, que eles podem se regenerar. Então, se uma parte da estrela do mar é tirada fora ou comida por algum bicho, passa um tempo, ela volta de novo, aquele membro volta a crescer, então ela se regenera. Outra, ela não tem olhos e nem sangue, então são animais cegos, eles não têm olhos nem sangue e respiram por esses pés ambulacrais. Então, os pés ambulacrais não servem só de locomoção, mas também ajudam eles na respiração. Tá, pessoal? Ficou aqui mais um conteúdo. Nós dividimos o reino animal em vertebrados e vertebrados. A aula de hoje a professora falou dos 8 filos de animais invertebrados. A aula que vem nós vamos tratar os animais vertebrados. Mas olha lá o PES, assistam o vídeo de vocês, façam atividades e deixa a tabela no caderno de vocês bem certinho, tá bom? Bom estudo para vocês, até a próxima aula.